Rambo Programado para Matar, First Blood, é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood, é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta.
A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood,
1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo, Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood, é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo, Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema.
O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo.
O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood,
1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo, Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood, é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo, Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema.
O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo.
O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood,
1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo, Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood, é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo, Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema.
O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo.
O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood,
1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo, Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood, é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo, Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema.
O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo.
O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood,
1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo, Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood, é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo, Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema.
O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo.
O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood,
1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo, Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood, é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo, Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema.
O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo. O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo. Rambo Programado para Matar, First Blood é um poderoso filme de ação e drama que apresentou ao mundo o lendário personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance escrito por David Morrell, o filme conta a intensa história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar à vida civil após voltar da guerra, misturando ação de sobrevivência emocionante com temas emocionais profundos. O filme explora o trauma da guerra, o tratamento dado aos veteranos e as batalhas psicológicas que muitos soldados enfrentam, mesmo depois que a guerra termina. First Blood, 1982, é um clássico filme americano de ação e drama dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone como o icônico personagem John Rambo. O filme é baseado no romance First Blood, escrito por David Morrell. Embora muitas pessoas lembrem da franquia Rambo pelas explosões e cenas intensas de guerra, o primeiro filme é, na verdade, uma história séria e emocional sobre um veterano problemático da Guerra do Vietnã tentando se ajustar à vida civil. Título: First Blood, Rambo Programado para Matar. Ano de lançamento: 1982. Diretor: Ted Kotcheff. Ator principal: Sylvester Stallone. Gênero: ação, drama, suspense. Baseado em First Blood, romance de David Morrell. Personagem principal: John Rambo.
O filme apresenta John Rambo, um ex-boina verde altamente treinado e veterano da Guerra do Vietnã, que se torna alvo de perseguição por parte de um xerife de uma pequena cidade. O que começa como um simples mal-entendido rapidamente se transforma em uma tensa batalha de sobrevivência na floresta. A história começa com John Rambo viajando pelos Estados Unidos para visitar um antigo amigo do exército. Infelizmente, ele descobre que seu amigo morreu devido a complicações causadas pela exposição a armas químicas durante a Guerra do Vietnã. First Blood continua sendo um dos filmes de ação mais influentes já feitos. Sua história envolvente, profundidade emocional e a performance inesquecível de Sylvester Stallone ajudaram a transformar John Rambo em um dos personagens mais icônicos do cinema. O filme não apenas lançou uma franquia de grande sucesso, mas também transmitiu uma mensagem significativa sobre as dificuldades enfrentadas pelos veteranos de guerra, tornando-se um clássico atemporal que continua a emocionar o público ao redor do mundo.